Bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para estarmos meditando na Palavra de Deus, orando juntos e nos empoderando para as lutas e batalhas que temos que enfrentar na nossa vida diária. E eu quero refletir com você nessa manhã sobre esse tema, as bênçãos da generosidade. O texto é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, que diz o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. É a magnanimidade. É o desejo de abençoar a vida das pessoas. O ato de generosidade, ele deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno, porque senão ele se transforma num ato de egoísmo. A generosidade é o oposto do egoísmo, que é a atitude de buscar o benefício próprio. Quando você faz o bem para alguém esperando retorno, isso não é generosidade. Mas generosidade é uma entrega altruísta e sacrificial, para que o outro possa ser suprido naquilo que necessita. A generosidade ela tem o poder de melhorar não apenas a vida de quem recebe, mas também a vida do doador. Ela nos dá um sentido exato de vida, satisfação existencial e também traz sobre nós as bênçãos do Senhor. No entanto, apesar dos vários benefícios e das vantagens de ser uma pessoa doadora, a generosidade ainda é muito rara no nosso mundo hoje. De uma maneira geral, a nossa sociedade vive um materialismo radical, uma busca de sempre obter para si, focado na vaidade e na ganância. A mesquinharia tem sido a tônica desse século. As pessoas querem para si e ninguém pensa no outro. E dessa forma, atitudes de generosidade têm se tornado cada vez mais raras. A Bíblia fala que generosidade é uma característica de quem ama a Deus. Ela é um sinal de que nós temos a prioridade certa. Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A justiça do reino, ela é focada na bondade, na benignidade, na generosidade, no amor pelo próximo. Todo cristão deve vencer a ganância e o egoísmo e ser generoso, porque Deus abençoa quem é generoso. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e se achando na forma de homem, entregou-se até a morte e morte de cruz. O exemplo da vida de Jesus deve também direcionar as nossas atitudes em benefício do outro. Deus é a fonte da generosidade. É Deus quem nos dá dinheiro, os recursos para a nossa vida, o sustento. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos de 16 a 18, diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. A generosidade nos ensina a não sermos avarentos. O nosso sustento vem de Deus. Muitas pessoas não são generosas porque têm medo de ficar sem nada, mas Deus promete suprir as necessidades de quem é generoso. As pessoas são mais importantes do que o dinheiro, as pessoas são mais importantes do que os bens, as pessoas são mais importantes do que as nossas vaidades pessoais. Escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículos de 17 e 19, o apóstolo Paulo diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos,
um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Generosidade não se ensina, é algo que se provoca, se inspira. Nós convocamos os outros por meio do exemplo que damos com a nossa própria conduta e não com palavras. Uma atitude de generosidade pode desencadear uma corrente do bem que vai levar outras pessoas também a vivenciarem essa mesma experiência. A generosidade é uma coisa que tem que ser praticada de forma natural. Para isso, a Bíblia nos dá algumas recomendações para que nós possamos desenvolver o hábito da generosidade. A primeira delas, dar com regularidade. Faça do ato de doar um hábito constante na sua vida. Lembre-se que quando Deus derrama sobre nós sua provisão, Ele derrama uma parte para que nós possamos comer, é o nosso pão. Uma parte para investirmos no reino, os dízimos e ofertas. E uma parte para nós distribuirmos a generosidade. Faça disso parte do seu orçamento. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. A segunda atitude para que você possa desenvolver o hábito de ser generoso é dê aquilo que você pode. Ser generoso não significa descuidar-se das suas próprias necessidades e obrigações. Deus, ele promete nos suprir. E nós precisamos de administrar de maneira sábia aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes, no afã de viver a generosidade, você pode colocar em risco a sua própria saúde e o equilíbrio financeiro e pessoal da sua família. Isso não é ser sábio. Deus já te deu o suficiente para que você possa comer do suor do seu rosto, para que você possa ter uma parte para se sustentar e uma parte para você suprir a necessidade daqueles que necessitam. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículos 12 e 13. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. O terceiro conselho bíblico para a generosidade é que você descubra a alegria de doar. Dar não é uma obrigação. Quando você decide abençoar a vida de alguém, você não pode fazer disso um peso, uma tristeza, como se fosse um sentimento de perda. Muito pelo contrário, tem que haver felicidade e alegria em saber que você está suprindo a vida das pessoas. Isso tem que te dar um sentimento de autorrealização. Tem que completar a sua alegria existencial. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E finalmente, seja sábio. Há um ditado que diz: faça o bem sem olhar a quem. Mas lembre-se que existem muitas pessoas que são manipuladoras e que vivem da caridade alheia como meio de subsistência. Essas pessoas que são trapaceiras e se utilizam da bondade alheia para conseguir bens materiais. Nós precisamos de um discernimento espiritual para ajudarmos realmente quem necessita e sermos abençoadores de vida. É bom ver qual é a melhor maneira de ajudar antes de se comprometer. Em alguns casos pode ser dando dinheiro, recurso, ou comida, ou até mesmo atenção, carinho. Peça sabedoria a Deus para aplicar bem a sua generosidade. Um coração generoso não significa ser um coração tolo. Nós devemos gerir com sabedoria aquilo que Deus
tem nos dado para abençoar a vida de pessoas. Que eu e você possamos viver assim, que possamos tomar decisões e atitudes que nos levem a abençoar vidas, que a generosidade faça parte do nosso cotidiano e que nós possamos cuidar de pessoas e entender que Deus nos dá bênçãos para sermos abençoadores. Nós somos canais para que vidas sejam alcançadas por meio da graça do Senhor Jesus. Amém? Então feche seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com o Senhor. Paizinho amado, nós queremos nesse momento, ó Deus, te agradecer pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos tem cercado, ó Deus, com as suas providências. O Senhor tem sido, ó Pai, sustentador da nossa vida. E nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, provém das mãos do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos administrar com sabedoria. Nos dê, ó Deus, o discernimento sobre aquilo que é pão, que é para o nosso sustento, que é para a nossa vida, e aquilo que é para ser distribuído, que é generosidade, que é para ser dado, que é para ser doado, para abençoar a vida dos outros. Ó Pai, que o Senhor nos faça entender o privilégio que é sermos abençoadores de vida. Que através de nós, ó Deus, pessoas sejam edificadas, cuidadas, tratadas e ministradas. Nos dê também sabedoria, ó Deus, para entendermos quando estamos sendo explorados e não permitirmos que as dádivas do Senhor sejam entregues nas mãos de pessoas que fazem dela um meio de ganho próprio. E que a cada momento, ó Deus, nós possamos, enriquecidos em tudo, sermos generosos para que o seu nome seja glorificado. Guarda-nos, ó Deus, guarda o nosso coração, nos livre da ganância, do egoísmo, da mesquinharia. Que nós possamos, ó Deus, sermos abençoadores. Conduza-nos assim, ó Deus, de glória em glória, de fé em fé, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você já está inscrito no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações sempre que postarmos alguma novidade. E também interaja. Curta, compartilhe, deixa aí o seu comentário e você vai estar nos ajudando a impulsionar esse canal. Se você ainda não está inscrito, eu te peço um favor, se inscreva. E assim você também vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas com essa palavra de bênção. Que Deus te abençoe poderosamente, tenha um dia exponencial e nos vemos amanhã a partir das 6 horas aqui. Um beijo, fica na paz.